Graça e paz, meus queridos, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a vocês inscritos, ao pessoal que interage no canal, deixando comentários e perguntas, porque eu tenho visto que de 8 meses a 1 ano pra cá eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo com vocês. Por causa da interação de vocês, das perguntas que vocês deixam, eu vou atrás de informações e acabo aprendendo mais e mais. Então, eu peço para que vocês, quando observarem um vídeo do canal, reparem quanto tempo ele tem, se ele faz 1 ano, 8 meses, se ele já tem um bom tempo. Porque tem coisas que eu ainda não sabia naquele tempo e que hoje eu já sei e tenho um entendimento completamente diferente. Então fiquem atentos nisso, para quando pegar um vídeo antigo, vocês saberem que eu evoluí junto com vocês, para que eu aprendi muito junto com vocês e que venho aprendendo a cada dia. Tudo graças a vocês. E hoje o nosso vídeo é sobre espíritos, como vocês puderam ver no título. E a nossa base para isso, nós vamos entender o significado dessa passagem aqui, ó, que está em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Vamos ver onde é a região celestial, o que significa tudo isso. Mas já para começar, quando diz aqui, ó, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é no sentido de carne de natureza humana, mas é carne contra uns aos outros, com as outras pessoas de carne, como nas guerras do passado, naquelas guerras de um exército contra o outro exército, na derramação de sangue a fio de espada, ou até mesmo hoje, né, com revólveres. Não é esse tipo de luta na mão, né, no soco e algo do tipo, não é isso. Mas é contra a natureza carnal, a natureza da carne, as vontades da carne. Aqui, ó, principados remete a primeiros, a príncipes. Então, principado significa os primeiros poderes, que potestade é poderes, seriam os poderes do principado, daquele primeiro. E a primeira coisa que fez o homem cair, que nem foi em Adão, foi justamente a natureza terrena, a natureza carnal. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje aqui. Então, para seguirmos, vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Como eu disse, não é essa carne física aqui, mas a natureza carnal, as vontades da carne. Essa que é a luta contra o espírito. E onde ocorre essa luta? É isso que nós vamos ver. Vamos para um exemplo de Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, versículos 38 e 39. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então o próprio Jesus, ele afirma que um espírito não tem carne e não tem ossos. A ressurreição de Jesus teve que ser num corpo físico, para ele poder ser testemunha, para os apóstolos, todos os que estavam lá, serem testemunhas da ressurreição dele. Porque se ele ressuscita apenas em espírito, ninguém o veria. É lógico, e ele acabou ficando também 40 dias ali, aparecendo para as pessoas. Eu não quero entrar em detalhe aqui, porque eu farei um outro vídeo mais para frente a respeito dessa ressurreição de Jesus. Mas um dos detalhes seriam esse. Então, como ele mesmo disse, que um espírito não tem carne e não tem ossos. Vamos para Gênesis, capítulo 26, versículos 34 e 35.
Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Berei, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então, ó, as duas mulheres de Esaú se tornaram amargura para Isaque e para Rebeca. Amargura de espírito. Então, a amargura seria um espírito, seria um estado de espírito. Em Gênesis ainda 41, versículo 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então esse é o faraó. José, ele interpretaria então o sonho do faraó, mas não é a história que eu quero. Aqui, como podemos ver, de espírito perturbado. Então perturbação de espírito é um estado de espírito. Isso significa o espírito. Êxodos capítulo 6, versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não entenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dureza e da dura escravidão. Essa ânsia de espírito, que também significa angústia, é uma angústia de espírito, é um espírito angustiado. O nosso espírito, ele sente todas essas coisas. Isso é o espírito. Em Êxodos ainda 28, versículo 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Bom, essa passagem é bem comum, muitos conhecem, quando Arão ele é ungido então sacerdote. E aqui vemos o espírito de sabedoria. A sabedoria também é um espírito. Números, capítulo 5, versículos do 29 ao 31. Esta é a lei para o caso de ciúmes. Quando a mulher sob o domínio de seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Eu não quero entrar em detalhes nessa história, mas podemos ver aqui que o ciúme também é um espírito. Deuteronômios capítulo 18, versículos do 10 ao 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Em algumas traduções, quando fala aqui adivinhador, é um espírito adivinhador. Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então esse espírito de adivinhação, na verdade, também é um espírito. Mas que espírito é esse? Na verdade, esses são dons. Naquela época eram considerados como espíritos, o que hoje são técnicas. Algumas pessoas elas têm o conhecimento de algumas técnicas, por exemplo, como persuasão. Existe também a técnica de leitura fria e leitura quente, que através de argumentos usados muito em horóscopo, argumentos que têm ambiguidade, que referem a várias respostas, só que as pessoas associam como se fosse algo específico, e não é algo específico. Com isso, essas pessoas podem persuadir as pessoas para fazer o que elas quiserem, como adivinhação, por exemplo. Isso se utiliza muito hoje nas igrejas hoje em dia.
Pastores utilizam dessas técnicas para revelar a vida toda de uma pessoa, mas ele não revela a vida toda da pessoa. Ele apenas fala frases ambíguas que servem para qualquer pessoa, para muitas pessoas. E a pessoa acha que foi exatamente para ela, que foi específico para ela. Isso é uma leitura fria, quando não se tem informação alguma da pessoa. Uma leitura quente, por exemplo, é quando se tem alguns pontos de informação sobre a pessoa. Por exemplo, uma situação é quando olha uma pessoa e na mão dela se vê uma aliança. Então pode-se dizer que ela é comprometida, ou casada, noivo, namora, algo do tipo. Então, a pessoa pode utilizar do argumento de que ela tem responsabilidade com outras pessoas. Ela não pensa somente nela, mas ela pensa em outras pessoas. Através desse tipo de informação, então é só jogar alguns argumentos que faz a pessoa acreditar que é um argumento específico para ela. Isso é uma leitura quente. Eu não quero entrar em detalhes aqui neste vídeo, eu vou fazer vídeos nesse sentido mais para frente. Vou trazer também técnicas de sugestibilidade, histeria coletiva e algo do tipo. Vou explicar basicamente essas coisas em vídeos mais para frente, que é utilizado em muitas e muitas igrejas ainda nos dias de hoje. Então esse seria esse espírito de adivinhador, na verdade esse espírito que contém esses tipos de técnica. Muitas pessoas têm isso e estudam isso hoje. Juízes, capítulo 9, versículos 23 e 24. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Espírito de aversão seria um espírito contrário, um espírito opositor. Nós vamos também entrar em detalhes nesse espírito também em vídeos mais para frente. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 e 15. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Então o espírito do Senhor é um outro espírito, que também vamos entrar em detalhe, que também seria o Espírito Santo, que eu não vou falar aqui. É o mesmo Espírito do Senhor, que muitos profetas, inclusive Moisés, eles tiveram esse Espírito do Senhor. Josué. Então olha só, e um espírito maligno da parte do Senhor, que na verdade é um estado de espírito. Saul ele ficava mal por conta da desobediência que ele acabava cometendo contra o Senhor. 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Nessa passagem, esses profetas não são os profetas do Senhor, mas são outros profetas. Ele colocou um espírito mentiroso. Então olha só, um espírito mentiroso. Então tudo isso que nós lemos até agora são estados de espírito. É que essa maneira é uma figura de linguagem para eles apresentarem o comportamento das pessoas naquela época. Salmos 51, versículos 12 e 13. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Um espírito voluntário, ou alguém se voluntariar para alguma coisa, para uma obra, também seria um estado de espírito, um espírito voluntário.
Então, olha só, durante muito tempo nós aprendemos o que significa espírito, é uma coisa totalmente diferente. Muitos, por exemplo, nos dias de hoje, veem espírito como um corpo, como uma entidade, e muitas pessoas dizem que veem espírito em forma de um corpo humano e muitas vezes usando até roupas. Uma roupa, ela não é um espírito, mas as pessoas veem um espírito numa forma de uma pessoa usando roupas. Mas tudo isso são coisas que colocaram na cabeça das pessoas, que levaram as pessoas a acreditarem nisso. São fábulas, mitologias, são várias coisas que foram construídas durante os séculos, várias mitologias de vários povos, várias fábulas misturadas com paganismo, com gente morta, com misticismo, com muita coisa pagã que hoje faz parte da cultura, faz parte do povo, faz parte da tradição, faz parte de cada geração que foi mudando de gerações em gerações. Um espírito não tem nada a ver com isso. Então, como muitos afirmam hoje que vêm espíritos? Bom, um fato muito interessante são as pessoas que são cegas ou que de muito tempo ou que nasceram cegas. Essas pessoas não conseguem ver espíritos ou sentirem essas presenças desse modo. Elas não têm medo de escuro ou algo do tipo, porque dificilmente se colocam essas imagens na cabeça dessas pessoas, porque tudo isso são informações que são colocadas na cabeça das pessoas. Por exemplo, um fato é quando você entra no escuro e tem roupa na cadeira ou algo do tipo assim, pendurado ali na cadeira. E dá a impressão de que é uma pessoa. Então são coisas que mexem com a imaginação, são coisas psicológicas. Há muitos fatores psicológicos que as pessoas trazem para esse lado do espírito, trazem mais para isso, e não é. E nós vamos entrar nos próximos vídeos. Lá na frente eu vou trazer um pouquinho disso. Então olha só, espírito é algo totalmente diferente que nós aprendemos. Não é isso o que nós acostumamos a ver, acostumamos a acreditar. É algo totalmente diferente. E agora, no Novo Testamento, vamos ver alguns totalmente diferentes. Lucas capítulo 1, versículo 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então esse é João Batista. Aqui esse aqui é um anjo falando para o pai, para a mãe de João Batista. Quando ele iria nascer, ele iria vir no poder e no espírito de Elias. Não no espírito de Elias, que seria reencarnado ou algo do tipo, não, mas é a unção de Elias. A unção de Elias também estaria sobre João Batista. Unção também é um estado de espírito, como em Eliseu também, como podemos ver em 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Esse é aquele momento em que vem um carro de fogo e separa Elias e Eliseu, e um redemoinho leva ao céu a Elias. Então o espírito de Elias também estava com Eliseu, a unção de Elias. E não é o espírito que seria reencarnado em Eliseu, não tem nada a ver com isso. É a unção, um estado de espírito. Gálatas capítulo 5, versículos do 17 ao 24. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, vamos até os 24. Invejas, como nós vimos, espírito de inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então aí vemos o fruto do Espírito e as obras da carne. Então eles são semelhantes estados de espírito, só que um oposto do outro. Então tudo, eles são se opõem contra o outro na região celestial, que fica na nossa mente. É tudo aqui dentro da nossa cabeça, é na nossa mente, onde nem a ciência, nem médicos, nem psicólogos, nem ninguém conseguem ter acesso e explicar essa parte do nosso cérebro ainda. Essa parte é uma região celestial. Ali é a região celestial onde a nossa luta acontece contra as obras da carne e o fruto do Espírito. É nessa luta onde nós devemos crucificar essas paixões carnais e andar guiados pelo fruto do Espírito, que são estado de espírito. Agora, um outro exemplo também é o espírito imundo. O que significa o espírito imundo? Marcos capítulo 5, versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então esse é o endemoniado gadareno. Muitos dizem que os espíritos é que falaram para Jesus para eles serem enviados nos porcos. Só que ali, na verdade, na hora de traduzir a Bíblia, houve algumas manipulações das palavras quando foram traduzidas lá pela Igreja Católica. Então, na verdade, quem estava falando era o próprio endemoniado gadareno, era ele que estava falando, porque isso era uma doutrina comum daquela época, onde eles expulsavam as enfermidades. Espírito imundo nesse tempo era enfermidade. Ele tinha as enfermidades semelhantes a de Jó, lepra e muitas outras. Tanto que ele se coçava também com cacos e vivia em sepulcros, onde pessoas que tinham esses tipos de doenças viviam isoladas da população, do resto do povo. Então ele, tendo conhecimento desse tipo de doutrina, então fala para ser enviado para os porcos. Um outro exemplo está em Marcos capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então ela estava na cama porque ela estava enferma. Esse demônio, como o espírito imundo, era uma enfermidade. Outro exemplo em Marcos capítulo 9, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele.
Então olha só, quem era mudo e surdo? Era o espírito ou era o jovem? Porque naquele tempo eles acreditavam que as pessoas tinham esse tipo de enfermidade porque eles eram pecadores, eles eram transgressores. E quando não eram eles, eram os pais deles que transgrediam, que pecaram, e eles nasceram dessa maneira. Eles acreditavam muito nisso. Então, esse espírito imundo era uma enfermidade. Então, visto que não tem como saber que um espírito que está na pessoa, ele pode ser mudo ou surdo, se a pessoa não for muda e surda. Não tem como, não faz o sentido. Quem era mudo e surdo era o rapaz em que Jesus curou, porque esse espírito imundo é uma enfermidade, como vemos também em Mateus capítulo 12, versículos 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então olha só, quem era cego e mudo era o rapaz, não era um demônio, um espírito, algo do tipo. Então, durante séculos e séculos, aprendemos o significado de espírito como algo totalmente diferente. As escrituras não dão base para o que nós acreditamos hoje e principalmente para o que a religião nos impõe hoje, impõe para as pessoas. Então o espírito não é isso que nós aprendemos a acreditar que é um espírito. Um espírito é um estado de espírito e a nossa luta contra as obras da carne é um estado de espírito. Bom, eu estou trazendo esse vídeo para nós termos uma ideia de que espírito é algo totalmente diferente. E eu peço a vocês que não percam os próximos vídeos, que eu vou falar um pouco sobre anjos e vou trazer um vídeo muito, mas muito interessante e extremamente revelador. Então não percam os próximos vídeos que vão estar extraordinários. Então, eu espero que ficou claro, eu espero que vocês tenham entendido. Esse foi o vídeo e eu espero vocês no próximo. Até lá!